Olá, tudo bem? Hoje é 20 de maio de 2021. Eu sou Cláudio Moraes, jornalista da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Esta é a 16ª edição do Cientista.com, um programa quinzenal de entrevista às quintas-feiras, sempre às 3 da tarde, no YouTube FAPEMA Oficial. Maio é reconhecido como o mês das mães, apesar da celebração se concentrar no segundo domingo do mês. A data foi oficializada no Brasil por Getúlio Vargas, por meio de um decreto de 1932. O artigo 1º do decreto afirma que o segundo domingo de maio é consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor eterno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para o seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana. A data no Brasil segue o padrão norte-americano. Lá, a data foi oficializada em 1914, após uma intensa campanha da filha de Ann Jarvis, ativista que trabalhou em socorro de soldados feridos durante a Guerra Civil entre 1861 e 1865. E falando em guerra, como é que será a vida das mães que convivem com o trabalho, capacitação profissional e a pesquisa? E para falar sobre isso, sobre esse desafio de conciliar maternidade com a pesquisa científica, e qualificação, convidamos a professora doutora Mísia Monteiro de Jesus, do curso de Química do IFMA, do Instituto Federal do Maranhão, campus Monte Castelo. Seja bem-vinda, doutora Mísia. É uma satisfação receber você hoje no nosso programa, o Cientista.com. Obrigada. Para mim também é uma grande alegria estar participando desse momento, onde a ênfase, a tônica principal desse programa é muito interessante, falando exatamente sobre o grande desafio da mãe, da cientista, da professora, daquela que é, ao mesmo tempo, um aglomerado, de funções. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora, Cláudio? Exato. Mísia Monteiro de Jesus é doutora e mestre em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É graduada em Química Industrial pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e em Engenharia Civil pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. É professora do IFMA, o Instituto Federal do Maranhão, no campus Monte Castelo. Tem experiência na área de Química, com ênfase em materiais cerâmicos. Atua principalmente nos temas de espectroscopia, de fotoluminescência, difração de raio-x, método de Rietveld e síntese de óxidos semicondutores, via métodos precursores poliméricos, reação de estado sólido e síntese por combustão. Possui publicações divulgadas em revistas e eventos internacionais. Mãe de 5 filhos, cursou o doutorado em São Paulo, grávida de trigêmeos. Mísia, conta aí pra gente como é que foi esse desafio de cuidar de filhos pequenos e estar grávida de trigêmeos e conseguir concluir o curso de doutorado fora do Maranhão. Realmente foi um desafio, e lembrar realmente traz assim uma lembrança muito agradável daqueles dias, Verdade, quando eu decidi que eu ia fazer meu mestrado e, consequentemente, o meu doutorado, eu nem casada ainda era, Na verdade, eu passei boa parte da minha vida estudando. Estudava na UEMA, no curso de Engenharia Civil, fazia simultaneamente o curso de Química Industrial no IFMA, e boa parte da minha mocidade foi envolvida com os estudos. Logo depois que eu me formei, eu passei uma temporada na Bahia, trabalhando como engenheira. Depois eu senti um vazio, um desejo de entrar em outras searas. Aí eu voltei para o Maranhão e decidi que iria iria também começar a conhecer um pouco dessa vivência na docência. Aí eu me preparei a fazer o mestrado, eu já estava sendo professora do IFMA na época. Eu não tinha planos naquela época necessariamente de ser mãe, até porque eu estava noiva, estava prestes a casar. Meu esposo tinha claramente um diagnóstico de que ele não poderia ter filhos, Eu já estava com 36 anos, então eu imaginava que a maternidade era uma coisa que eu não ia ser agraciada com ela. E aí o que aconteceu? Quando eu iniciei o mestrado, estava fazendo os meus
os meus créditos teóricos, me preparando para entrar no laboratório, né, eu casei logo, daí, logo, pouco tempo depois, eu fiquei grávida, né? Foi um momento, assim, que eu fiquei imaginando, caramba, eu passei tanto tempo estudando, esperando para fazer o mestrado, o doutorado, agora eu vou ficar grávida. Não, isso não está certo, né? É aquele momento meio, um conflito que eu vivi nesse momento. E aí, eu encarei a maternidade, né? Nasceu a minha primeira filha, eu estava em plena produção no mestrado, momento algum, pelo contrário, né? Foi assim um casamento perfeito. A minha realização com a maternidade. Então eu vivi um Então momento você fantástico. cursou o mestrado também grávida, numa gravidez, durante uma Isso, gravidez, cursei o mestrado grávida. em São Fiz o Paulo. mestrado grávida, né? E aí, por ocasião do nascimento da minha filha, eu vim para São Luís do Maranhão, minha família estava toda aqui. Ela nasceu aqui em São Luís do Maranhão, entendeu? Aí voltei para São Paulo e comecei, né? Recomecei os meus trabalhos, que foram assim bem interessantes, porque eu tinha muito mais empolgação para fazer, para mudar rumos na pesquisa, sabe? Que a pesquisa, muitas vezes, a gente precisa mudar o rumo que a gente inicialmente tinha adotado. Aí eu fiz isso várias vezes. Aí terminei o meu mestrado com uma filha pequena, né? Muitas vezes ela ia para o laboratório comigo, ficava lá do meu lado, ficava vendo a mãe mexendo nas coisinhas do laboratório, e ela até aprendia os nomes das vidrarias. Às vezes eu dizia, ai, pega ali rapidinho para mim aquele material tal, e ela pegava com as mãozinhas com todo cuidado, fazia o material certinho, né? Então, ela era minha companheira de sábado e de domingo no laboratório. O seu marido não Daí, chegou a lhe acompanhar não, o no meu mestrado? esposo ficou trabalhando em São Luís do Maranhão e eu fui sozinha para São Paulo com ela, Eita. né? Eu tinha uma filha. Daí, logo chegou o período que ela também deveria ir para a escola, daí eu comecei a procurar uma escola para uma princesa estudar, porque eu estava só em São Paulo e tinha que ser um lugar maravilhoso, né? Daí comecei a procurar, encontrei uma escola que era fantástica, e ela estudava nessa escola no período da tarde, e no período da manhã eu ficava um pouco com ela em casa, enquanto ela ia para a escola, eu me debruçava no laboratório, nas minhas buscas, né, por respostas que eu havia formulado para aquelas minhas pesquisas. Aí, nos períodos de férias de Natal, férias de meio de ano, sempre eu vinha para São Luís estar com minha família e com meu esposo, ou ele ia para São Paulo, né? E numa dessas vindas dele para São Paulo e a minha vinda aqui para São Luís, eu engravidei da minha segunda filha, né? Já tinha terminado o mestrado e estava no doutorado. Eu estava definindo os rumos que eu iria caminhar no doutorado quando eu engravidei. E aí, novamente, veio aquela pergunta: ai, será se eu vou dar conta mais uma filha e os caminhos que eu vou ter que andar agora? A minha pesquisa, ela não estava, eu não realizava só num local, no laboratório da Unesp, do Instituto de Química de Araraquara. Eu viajava para São Carlos, eu ia para Presidente Prudente fazer análises, né? Então, eu ia para vários locais. E aí, chegou a Laura, minha segunda filha, né? E aí nós vivemos uma gravidez bem complicada, tive descolamento da placenta, tive que parar no primeiro momento, mas enquanto eu parava, eu estava produzindo muito. Eu nunca me lembro de ter produzido tanto quanto eu tinha essas paradas estratégicas. E aí eu tive Laura, minha segunda filha, e no doutorado. Então, a minha primeira filha foi o meu presente do mestrado, a minha segunda filha chegou no momento em que eu estava iniciando o doutorado. E estava vivendo um momento, eu estava mudando de tema, eu tinha escolhido um tema para estudar, e esse tema não me foi muito agradável, aí eu comecei a repensar, mudei as estratégias e o tema do meu trabalho, e continuei com a Laura pequena, com a maior alegria. Novamente, só eu, Laura e a minha primeira filha. Pois bem, quando a Laura já estava com 2 aninhos, 3 anos de idade, né, tive um problema de saúde muito sério em São Paulo. Eu tive um início de câncer no endométrio, eu tive que fazer a retirada de um dos meus ovários.
conta disso. Eu dizia assim para o médico: doutor, eu já tenho 2 filhas, né? Então, se eu tiver que parar para fazer tratamento, eu prefiro tirar logo o que tem, para poder eu ficar mais tranquila e cuidar das minhas filhas e dos meus estudos, que eu estou aqui para isso. Aí eu retirei um ovário, e aí, com os procedimentos bem rápidos, eu fiquei mais tranquila e livre para continuar e tocar a vida. Pois bem, no final desse período, né, que eu fiz esse procedimento, eu já estava para finalizar meu doutorado. Eu estava já com a data da minha defesa já marcada, ia ser em fevereiro. Aí eu estava com muita vontade de fazer um trabalho fora do Brasil. Eu estava estudando bastante a língua inglesa, estava estudando também lá, também eu tinha que saber um pouquinho de francês. Eu estava toda envolvida. Aí, de repente, eu comecei a passar mal mesmo. Às vezes eu estava no laboratório, eu sentia tontura, né? Procurei o meu médico que me acompanhou nesses procedimentos, e o que ele me dizia era exatamente isso: acho que você está muito estressada, tem muita coisa acontecendo, dá uma parada estratégica para ver o que é que acontece. Aí eu não tinha como que parar, porque eu estava muito envolvida, né? E não parei. E, por fim, eu continuei sentindo esses sintomas e já uma livre, assim, espontânea, né, digamos, vontade, eu disse: eu vou procurar um outro médico, esse aí não está resolvendo o meu problema. Aí eu fui até uma cidade próxima de Araraquara, que era Ribeirão Preto. Lá eu tive uma notícia maravilhosa. Ribeirão Preto tem uma lembrança muito agradável para mim. Eu fui ao médico, ele olhou para mim e disse: você não está grávida, Nise? Eu disse: não, doutor, eu nem tenho ovário, meu esposo tem uma dificuldade, eu contei para ele, né? Ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ultrassonografia para tirar essa dúvida logo de cara. Aí o médico mesmo foi fazer o procedimento, né, da ultrassonografia comigo. Aí, quando ele começou a fazer, ele foi ficando assim assustado e disse: ai, Mísia, estou vendo aqui umas coisas estranhas. Eu disse: ai, meu Deus, o câncer piorou, voltou para outra área. Ele disse: nada disso, eu estou vendo aqui um coraçãozinho, peraí ainda. Ele colocou e disse: tem um coração batendo aqui, viu, Mísia? Você pode ter certeza que está grávida. Eu disse: meu Deus, como que pode? Aí ele disse: tem outra notícia, não só, a gravidez não é só de um, não, você tem 2. E eu disse: doutor, como é que pode eu grávida de 2, né, se eu tenho só um ovário, e esse ovário tem alguns problemas? Ele disse: eu não sei, mas tem. Agora fica tranquila, porque eu acho que essa gravidez não vai adiante. Ele dizendo para mim, né, que tem alguns problemas aqui, talvez você não tenha sucesso. Aquilo me entristeceu, porque eu gostava de ser mãe, né? Eu tinha desejo de ter mais, eu tinha 2 meninas. Eu disse: ai, vai que de repente vem um menininho, né? E aí completa, fecha um ciclo. Resultado, eu saí de lá e eu fui para uma praça. Eu chorei tanto nessa praça, porque não pelo fato de estar grávida de gêmeos, mas pelo que ele disse: talvez essa gravidez ela não avance, Mísia, porque tem alguns problemas que depois ele me explicou direitinho, né, e que não cabe aqui agora. Aí voltei para casa com aquele sentimento assim: aí tô grávida, mas não vou ser mãe. Aí como é que vai ser? Aí a gente marcou alguns retornos com ele, eu fui, todos eles. O certo é que completaram-se os 4 meses, né, de gestação, ele resolveu fazer mais uma, nos procedimentos normais, fazer uma ultrassom. Quando ele estava fazendo essa ultrassom, ele disse: Mírzia, tem um problema aqui seríssimo. Eu disse: doutor, pelo amor de Deus, o senhor já me disse que eu estou grávida de gêmeos. Ele: não, 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 tem um outro problema aqui, não é gêmeo não, são trigêmeos. É uma gravidez trigemelar. E outra notícia boa: tá tudo certo, você vai ser mãe. A situação que a priori ele tinha percebido já tinha mudado completamente, né? E ele disse: você vai ser mãe. Eu disse: meu Deus, como é que vai ser agora? Aí eu fui para essa mesma praça, não chorar, mas pular de alegria, né? Eu disse: caramba, eu vou ser mãe de trigêmeos. Aí meu medo era dizer isso para o meu orientador. Não é que eu vou dizer para o meu orientador agora que não são mais 2, que são 3 crianças. Ele vai me matar. E você Aí, estava no final, no final do doutorado, me preparando para sair um pouquinho, para fazer uma autenticação de uns experimentos fora, quando me veio essa notícia, né, do Brasil. E eu disse: ele disse outra coisa: eu não recomendo que você viaje.
fique aqui, a gente não sabe quanto tempo, como é que vai acontecer essa gravidez. O certo é que isso já estava com 4 meses, né, de gestação. E aí, quando foi com 5 meses, ele me pediu para evitar, eu era muito, viajava para Ribeirão Preto, eu ia para Presidente Prudente, fazia análise de difração de raio-x, eu ia para São Carlos, fazia análise no laboratório de lá, eu não parei de trabalhar, eu viajava bastante, né, era de ônibus, quando eu não podia ir de carro, eu ia de ônibus, e o certo é que, com 5 meses, na verdade, eu estava com 27 semanas de gravidez, quando a minha bolsa estourou, né? Eu tinha acabado de chegar em São Carlos, eu tinha ido fazer umas análises, eu cheguei em casa, deitei, de repente, aí meu Deus, vou ter que ir para o hospital. Fui para o hospital, e aí, quando chegou lá, o médico disse, ai, Mísia, mas ainda está muito precoce para nascer, a gente vai tentar segurar um pouco mais. Então, eu fiquei internada, né, e levei meu computador, levei meus dados de análise, levei todo o material que eu tinha, levei a minha pasta inteira. Para o Então, hospital. enquanto eu aguardava o parecer dos médicos, eu digitava minha tese, eu mandava material para o meu orientador ler, ele dizia, escuta, onde é que você está? Eu disse, eu estou no hospital, aguardando aqui saber se vai nascer, como é que vai ser, né? Produzindo. O certo é que eu transformei o hospital numa a minha mesa, a minha cama, na verdade, né, era a minha central de trabalho. Tinha meu computador, tinha tudo que eu precisava lá, e muitos dados para analisar, muitos dados. Então, eu estava no lugar perfeito, parada, tranquila, analisando dados, aguardando os médicos me darem o parecer do nascimento dos meus trigêmeos. E aí, um belo dia, depois dos meus exames que foram feitos, todos os dias eu fazia exame de sangue para ver se não tinha infecção, estava tudo bem. O médico chegou para mim e disse, Mísia, para de escrever e fecha esse computador que nós vamos agora para o centro cirúrgico. Eu disse, já vai nascer? Ele disse, já vai nascer. Aí ele me perguntou, você já sabe o nome das crianças? Eu disse, caramba, eu não me preocupei em escolher o nome. Ele disse, pois escolhe os nomes, porque já vamos para o centro cirúrgico. Eu chamei meu esposo, eu já tinha ido para São Paulo, nessa época, me acompanhar nesses momentos. Daí, as crianças nasceram, né, no dia 6 de julho de 2007. Eu estava com 44 anos. Nasceram os trigêmeos, né? E aí eu imaginava que era assim, era nascer, ficar aqueles 3 dias no hospital, né? E aí depois eu iria para casa. Só que um nasceu com 750 gramas, 2 meninos e uma menina. Um nasceu com 750 gramas, o outro nasceu com 650 gramas, a menina que vem acompanhando essa dupla nasceu com 2,1 kg. Então, se fosse pela menina, pegar a menina e ir embora para casa. Aí os médicos disseram, não, Miss, os meninos vão para a UTI. Eles nasceram num estado bem precário. Talvez eles não sobrevivam, né? Então, a gente não queria que você nem olhasse. Então, eu passei, assim, uns 3 dias, eles na UTI, e eu sem poder, né, olhar, os médicos impedindo, evitando, na verdade, que eu olhasse, que tivesse aquele apego, né? Mas aí, quando foi no terceiro dia, eu disse, não, eu quero conhecer meus filhos, eu vou lá, fui para a UTI, aí eu revolucionei a UTI quando chego lá, né? Eu quis ficar na UTI, aí a médica já conversou comigo, aí eu já fiz a minha central da minha, meus estudos ficou sendo ao lado da UTI. Então, eu dava assistência para os meus filhos e trabalhava do lado na UTI produzindo. Então, eu produzi todo o final da minha tese de doutorado, foi ao lado da UTI, onde meus filhos estavam, da UTI neonatal, na Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, né? Então, eu vou nessa cidade, eu não consigo me emocionar quando eu entro na Santa Casa e eu olhar o quarto do lado da UTI neonatal que eu fiquei produzindo meus trabalhos. Né? E aí eles nasceram. Nasceram, a menina já nasceu tudo bem, mas a menina teve que ficar junto comigo e eles passaram 1 ano. 1 ano na UTI. Um ano não tem. Né? A priori, 3 meses eles ficaram na UTI.
E aí, depois que eles tiveram alta da UTI, eles não me deixaram ir para casa, ficaram comigo no hospital, eu com eles. Então, eu costumo dizer que naquele ano de 2007 eu ganhei o Big Brother, só esqueceram de me dar o dinheiro, 1 milhão, né? Que eu passei um ano no hospital com eles. Então, eu saí do hospital para ir defender a minha tese, doutorado, voltei depois da minha tese para o hospital, e, sim, fiz um trabalho considerado pela banca julgadora, um trabalho de qualidade, um trabalho fantástico, com os meus filhos ao lado, ali na UTI, e eu produzindo do lado. Então, às vezes, eu fico imaginando exatamente isso, né? E dentro da organização, né? Porque o químico, ele trabalha com organização de dados, né? A gente vem da tabela periódica, e eu tenho, assim, quando eu voltei do doutorado, eu tinha uma experiência, né, de gestora. Eu, antes de de voltar do doutorado, eu ocupei um cargo de administração, né, lá no IFMA. A coisa que os alunos mais tinham medo na vida deles era quando um professor voltava do doutorado. E diziam assim, professora, quando o professor fulano, voltou do doutorado, pronto, a gente não compreende mais nada do que ele dizia. Fizeram nossos professores, mas a gente não conseguia absorver 1 milímetro, né? De 1 quilo que eles falavam, professora, não ficava retido com a gente 100 gramas. Eu tinha essa preocupação, né? Eu disse, quando eu voltar para a sala de aula, qual é o profissional que eu vou ser? Com todas essas experiências que a vida me fez acumular, né? Produzi dois trabalhos, né? Um de mestrado e um de doutorado, na ambiência em que foi articulado, né? Que eu pude fazer. O que eu vou levar de proveitoso para o aluno que vai estar comigo, que vai estar desenvolvendo o trabalho, que vai estar ouvindo as minhas aulas? Então, eu voltei, né, de lá de doutorado, depois com essa bagagem fantástica, que foi 5 crianças, né? No intervalo, assim, da mais velha para a segunda foram 3 anos. Da segunda para os trigêmeos foram 3 anos e meio também, né? Então, eu voltei com essa bagagem que era humana. Eu disse assim, eu não posso deixar agora de ser profissional, né? E deixar de ser mãe, como eu tenho aqui na minha casa, né, uma ONG. Meu esposo até dizia que nós tínhamos uma ONG, porque eram 5 crianças, né? Eu dizia, eu preciso ser para essas crianças não só uma mãe, mas também uma pessoa que possa acompanhá-los, que possa crescer, vê-los crescer, e não terceirizar a educação e o crescimento deles. Então, eu vivi, depois que eu terminei o meu doutorado, voltei para o Maranhão, para a sala de aula, esse dilema: acompanhar os meus filhos, acompanhar as reuniões, acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos, mas também não relaxar o meu aluno. Aí o meu desafio era exatamente essa: como compreender a linguagem química, né, que estava sendo estudada, trabalhada com eles, e isso fazer sentido para o meu aluno de licenciatura, que eu sou professora do curso de licenciatura, também sou professora do curso de engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Então, a ideia é exatamente isso. O que a química ela é ensinada para essas pessoas? Qual é o proveito que elas têm? Aí foi exatamente essa a minha maior missão, né? A missão de ser mãe, acompanhar o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, e também ser para os meus alunos, né, alguém de referência, alguém que meus alunos tivessem prazer, dizer, a aula da professora Mísia, eu não posso perder, tem que falar. Então, esse foi o meu desafio, depois de toda essa história de 5 crianças que eu tive. Agora, uma coisa eu posso te dizer, Cláudia, sempre, né, nos meus planejamentos, o meu planejamento sempre foi assim, muito cartesiano. Primeiro uma coisa, primeiro isso, depois aquilo, né? Eu sempre pensava assim, não, primeiro o mestrado, depois o doutorado, e depois os filhos, né? E aí eu me encantei com a engenharia, quando eu terminei a química, passei um tempo, né, me divertindo com a engenharia civil, e quando eu fui para o mestrado, eu dizia, agora que eu vou para o mestrado, primeiro mestrado, concluo, aí vou para o doutorado, hoje gravidez tardia não é mais problema, eu dizia para mim, né? Hoje existem tantos recursos, e aí, o que aconteceu? Eu vivi todo esse conjunto, junto com a
maternidade. Eu fiz o meu mestrado, eu fiz meu doutorado, desenvolvo meu trabalho como professora, mas nunca deixei de ser mãe, que acompanha, que vai para a escola do meu filho, eu vou para a escola dos meus filhos, né, e incentivar os coleguinhas a estudar química. Eu faço esse tipo de trabalho. Como que você consegue conciliar, né? Você ainda, seus filhos ainda estão, você conseguiu nessa época de infância, né, conciliar maternidade e a vida profissional? Olha, Cláudio, essa pergunta é Foram interessante, muitos porque obstáculos. a organização da nossa agenda, ela passa muito por aquilo que nós dizemos que tem valor, que é de valor para a gente, e que passa por a questão dos princípios, a questão da educação. Então, sempre meus pais, né, eu sempre ouvi isso de minha mãe também foi uma mulher que ela é uma mulher, porque ela está com a gente até agora, graças a Deus. Ela sempre pensava à frente da sua época, né? E sempre nos ensinou a desempenhar bem esse trabalho. Então, se você me pergunta, foi difícil? É claro que tem, né? Muitas implicações. Tem que abrir mão de muitas, né? Muitas outras questões para poder priorizar alguma delas. Mas exatamente em cima daquilo que eu escolhi como sendo de valor para mim, o que é que realmente tem valor nesse momento, né? O que é prioritário para mim? Como é que eu vou organizar a minha agenda de tal forma que aquilo que tem valor e que é prioritário seja realmente relevante e desenvolvido por mim? Então, foi em cima dessa premissa que eu organizei o meu tempo, organizei a minha agenda de trabalho, a minha dedicação, meu compromisso, a partir dessa premissa básica. Então, o valor é esse. Mais importante do que a gente ter coisas, ter títulos, né? Galgar posições, a gente olhar o outro. Às vezes, nós estamos vivendo numa sociedade onde a coisificação, né, aquilo que não tem tanto valor, tem um extraordinário, um peso extraordinário na vida das pessoas. Então, eu imagino exatamente isso, né? E pessoas, elas têm que ter, né, um cuidado especial. Então, a partir da meu cuidado com os meus filhos, né, eu sempre, quando eu ia para o hospital com um filho doente, né, era interessante que, às vezes, ali, encontrando outras mães que estavam na mesma circunstância que eu tomava também aquela situação da outra mãe como sendo minha, né? Eu interferia na medicação. Às vezes, quando eu vou conversar com o médico e o médico diz, eu vou entrar com esse procedimento, aí eu questiono o procedimento. Às vezes tem uma outra mãe comigo, eu já questiono o procedimento dela, porque pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam de orientação. Às vezes eu entro numa sala de aula, mais do que conteúdo, né, mais do que ensinar química para as pessoas, eu preciso enxergar a pessoa que está ali sentada. Então, para mim, o que é primordial nessa relação de organizar a agenda, dar prioridade para as coisas, é exatamente isso, o valor que as pessoas têm. Isso, para mim, é imprescindível na minha formação, na minha vida, no Então, contexto de você acha vida que o que eu vivo. tema maternidade e pesquisa, ser mãe e ser pesquisadora, tem pouco espaço de debate na academia? Como tem, né? Eu me lembro que quando eu confirmei, né, que estava grávida de trigêmeos, eu tinha medo de dizer, né, lá na academia que eu estava grávida. Por quê? Porque a academia via isso como um elemento dificultador, né? Ela vai ser agora mais lenta, ela não vai desenvolver com tanta precisão o seu trabalho, ela vai deixar a desejar, porque parece-me que existe, né, esse pensamento muito bem arraigado, né, que não dá para executar, não dá para ser as duas coisas simultaneamente. O que eu quis mostrar para as pessoas, né, na época que eu descobri a minha gravidez trigemelar, que eu estava, né, num momento muito importante para mim, que era a conclusão do meu doutorado, que isso não, que a gravidez era um momento e que
esse momento em que eu tinha descoberto a minha gravidez trigemelar, associado ao desfecho, né, à finalização do meu doutorado, e tinha uma repercussão, assim, fantástica. Não deixou em nada a desejar. Pelo contrário, eu me entreguei para os dois de tal forma, né, que a coisa fluiu de uma forma tão espontânea e tão natural. Mas que existe esse preconceito, como existe, né? As mulheres, às vezes, até... Eu tenho muitas amigas, né, no doutorado, que eu conheci meninas mais novas, que atrasam, né? Aí não está ainda no tempo, porque não vou fazer não sei o quê, vai dificultar. E eu tenho essa história, né, na minha vida. Foi exatamente... Por isso que eu disse que meu pensamento era cartesiano, porque eu imaginava que uma coisa só ia dar certo, né, e de repente, tudo ao mesmo tempo, de uma forma tão intensa, tão dinâmica, fazendo tanto crescimento, não só cognitivo também, como desenvolvimento, né? Eu viajei, quando eles estavam já pequenos, né, com um aninho, eu me lembro que quando eles fizeram um aninho, eu estava viajando para um congresso, viajei para um congresso, né, e apresentar um trabalho no congresso. E aí, meu orientador, eles dizem até hoje, as minhas amigas, as pessoas que viveram esse contexto comigo, eles falam exatamente isso, né, que eu me lembro que eu tenho um professor da USP, chamado professor Sérgio Mascarenhas. Hoje ele é o maior físico brasileiro que é vivo, né? Ele está com 96 anos fazendo ciência de uma forma muito dinâmica, ele tem feito coisas fantásticas, pensando no bem, no desenvolvimento do homem, e criado artefatos na área da biomedicina, maravilhoso, ele chegou para mim e disse assim para mim, Nízia, vá para o Maranhão, volte para o Maranhão, multiplique, não pense só nesses 5 que você tem em casa, mas faça muito mais pelo jovem, pelos adolescentes, por todos aqueles que estão nessa caminhada. Vá desmistificando essa ideia de que a vida para, ou de que a vida não pode acontecer concomitantemente às grandes realizações, Então, principalmente com a esse realização da seria seu maternidade. recado para assim, Foi as isso que eu me mulheres falei. que adiam a maternidade para depois da uma eventual estabilização da vida profissional, é isso? Isso. Olha, eu, eu não escolhi, né? Na verdade, eu deixei. Né? Tem uma música que diz assim: deixa a vida me levar, né? E eu deixei, né, o sonho da maternidade, a vida, as circunstâncias irem me levando. Quando eu fiquei grávida, eu me lembro tão bem que quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu estava com 37 anos. Na época, o meu médico era um médico aqui da cidade que eu nunca deixei de tê-lo como referência, o doutor Palmério Brito Pacheco. Ele disse assim para mim: Mísia, você não quer fazer um exame para a gente ver como é que está o desenvolvimento dessa criança, né? Porque a sua idade já é bastante comprometedora, né, para gerar uma criança agora. Eu me lembro que eu disse assim para ele: doutor, se por acaso esse exame acusar, né, que a criança que eu estou gerando tem algum problema, né, alguma deficiência neurológica, ou seja, de que natureza for, eu vou amar e eu vou querer que essa criança nasça do mesmo jeito. Não vou parar a minha gravidez por conta disso. E ele disse assim: você tem certeza que vai correr esse risco? Absoluta certeza, eu vou querer. Eu nem fiz o exame, disse: eu vou ser feliz, vou viver essa gravidez aqui, que eu nem esperava, de uma forma intensa. E aí eu vivi. Hoje, viu, Cláudio, eu posso te dizer o seguinte: se eu tivesse tido um pouco mais de juízo, eu diria até assim, né, de pensar, de organizar de uma forma mais interessante, eu não teria deixado para ter filhos a partir de 37 anos. Talvez eu tivesse feito meu planejamento para tê-los mais cedo, porque eu me sinto, hoje, né, às vezes eu saio com todos os 5 e vou ao shopping, passear, assistir um filme, né, não tanto agora nesse período de pandemia, mas a gente costuma sempre aos domingos assistir um filme juntos, né, um momento de lazer, sempre depois do almoço, almoçamos juntos e a gente tem esse momento. E às vezes eu estou passeando no shopping com eles, aí encontro umas
umas pessoas, né, umas senhoras assim, ai, que maravilha, eu acho tão bonito uma vovó passeando com seus netos. E eu digo, ah, mas não são meus netos, são meus filhos. Parece, né? Até esse tipo de preconceito a gente tem que romper, né? O preconceito de que uma mulher que tem. Hoje eu tenho 56 anos, né? E os meus trigêmeos hoje têm 13 anos. Então, eles estão fazendo hoje, né, o ensino fundamental, estão fechando o ensino fundamental, e aí eles dizem assim para mim, mamãe, a minha professora, a mãe da minha professora, ela só tem 45, 46 anos, né? E como é que eu digo que a minha mãe, aí eu digo, é verdade, é um conflito na cabecinha deles. Mas eles hoje já tiram de letras essa questão e entendem que mais do que a idade cronológica, né? Eu tenho, eles dizem mesmo, né? A minha mãe parece mais que tem idade de, de brincar com a gente, de sair, É uma conversar, questão de eles não mentalidade, de trocariam por espírito, uma não é mais isso? nova, de mentalidade, né? Então, eu diria para as meninas que estão hoje adiando o sonho da maternidade por conta dos projetos que elas estão desenvolvendo, e não pensasse de forma tão linear como eu pensei boa parte da minha vida. Né? E às vezes, muitas das vezes, né, os melhores momentos da vida da gente, eles vêm bem tensos. Eles vêm tensos e vêm repletos, vêm cheios, né? Então, é maravilhoso você poder caminhar, você poder conversar com os adolescentes, né, com essa visão e com essa proximidade de geração. Né? Às vezes eu sinto um pouco de dificuldade, a geração deles dista muito da minha geração. Às vezes, a gente precisa trazê-los para alguns contextos onde eles não conseguem se inserir por conta dessa defasagem, desse gap, desse ato. Mas não há, meu conselho seria esse, né? Repensem, porque é fantástico, né, a gente trabalhar de forma dinâmica e diversa, né, em projetos, em pesquisas, né, seja em que área for, e dialogando. Olha, é uma experiência fantástica que eu tenho, é que às vezes eu estou diante de alguns caminhos que eu tenho que assumir, fazendo alguns trabalhos, eu converso com eles, né, pergunto, o que vocês fariam, como é que vocês pensam nisso? Aí eles vêm com umas ideias fantásticas. Quantas vezes eles mudaram rumos, né, rumo mesmo, de situações em que eu estava presa sem conseguir ver o norte, eles vêm com a bússola, né, da sua geração, consegue fazer a mudança do projeto, a mudança Agora, você com cinco filhos, daqueles meus propósitos. certo, você com 5 filhos Então, e tendo que repensem. trabalhar, né? Com certeza você teve uma logística, né? Uma rede de apoio em casa e tal. Mas assim, e no trabalho, né? O que você considera que há de necessário, de primordial para que seja modificado no ambiente do trabalho para permitir que a mãe possa exercer a sua atividade profissional de forma mais, sei lá, mais, não é nem prazerosa, mas assim, que não haja tanto conflito? Olha, essa pergunta aí, ela é bem forte, viu? Porque eu também, quando eu voltei do doutorado com as 5 crianças, eu tenho um pouco de tristeza por isso, porque a gente pensa que vai chegar, né, que vai ter naquela ambiência, né, toda aquela companheirismo, né, que as pessoas vão compreender, mas muitas vezes, né, e criança adoece, criança passa a noite no hospital, em observação, pai, e aí, às vezes, eu no outro dia seguinte tinha que dar aula, e eu achava interessante que às vezes eu fazia o esboço da minha aula, né, na, na emergência, né, esperando a criança melhorar, para poder deixar em casa e ir para a escola, ir para o trabalho, lá fazer a minha atividade. Então, falta muito, realmente, como você bem colocou, essa visão.
de solidariedade mesmo, de enxergar o outro, né, como alguém que é humano, né, que carrega também seus pesos, que carrega, né, as suas histórias, né, que precisa, às vezes, exatamente desse outro, né, que senta, que acolhe, né, que ajuda a carregar, que pergunta onde é que está doendo, como é que pode ajudar a melhorar teu dia, né? Às vezes eu sinto isso, eu faço isso porque eu senti isso na pele, né? Às vezes, tem muito filho, então vai atrasar a aula, né? Às vezes eu deixava a criança em casa, vindo do hospital e corria para chegar às 14 horas, 14h30 na sala de aula. E às vezes não tinha, né, essa leitura, né, de que o outro tem suas histórias, o outro tem as suas cargas, o outro tem suas dificuldades, que não é necessariamente de um juiz que se precisa naquele momento, né, mas é de um outro em campo com ele, né, um outro jogador que diz assim, joga para mim, né, eu vou arrematar aqui e nós vamos juntos construir o gol, né? Não aquele que determina, tira fulano disso aqui, que fulano não dá certo, que é mais problema do que outras coisas, né? Então, eu acho que falta isso, viu, Cláudio? Falta você enxergar o outro enquanto humano, enquanto ser, né? Que tem uma história de luta, que tem uma história de vida, né? E que precisa, né, de ombro amigo e não de pés que machucam e não de mãos que batem, né? Mas de ombros, né, ombreados, como eu digo, né? Que sentem junto e dizem, vamos juntos, né? Não vai deixar a peteca cair agora, não. Conta Mas comigo, isso passaria nós vamos também, além da construir questão da esse negócio aqui empatia, juntos. passaria também, digamos, por políticas públicas, né, ou por alterações legislativas, né, para poder enxergar a mãe como um ser com suas diferenças, não é isso? Com certeza, falta demais. Hoje não, hoje já tem-se algumas conquistas nesse sentido, né? Hoje nós já podemos usufruir, né, de colocar lá no Isso currículo é bem Lattes recente, a né? questão da Bem recente. maternidade, é bem recente. Então, ainda existem muitas mesmo, muitas ações ainda estão ainda no campo da idealização, né, e não da realização. Então, ainda falta muita coisa para ser feita. Enquanto isso, a gente precisa ir caminhando, quebrando esses paradigmas, né? Desenvolvendo o trabalho com altruísmo e fazendo, né, essa causa cada vez mais ser conhecida. Entendeu? Hoje já existem muitos, né, já temos hoje muitas mulheres que já levam essa causa na Associação Brasileira de Ciências, nós temos mulheres que lutam por essas questões, né? A professora Ivone Mascarenhas é uma das que tem lutado por essas mulheres que são que sofrem assédio, né, nos seus ambientes de trabalho, que por conta, né, dessa dinâmica de vida que elas têm, elas muitas vezes não têm proeminência, não conseguem ser protagonistas, né, dentro daquilo que elas se propõem a realizar. Então, ainda tem muito para fazer, muito caminho, muito chão para andar. Mas o que a gente não pode é parar, ficar olhando para o horizonte. A gente precisa ir descortinando esse horizonte e deixando marcas nesse caminho para outras que Professora estão Nise, a sua chegando e tese que de estão doutorado, caminhando com a né? gente. Síntese e caracterização do titanato de cálcio dopado com escândio. Teve apoio da FAPEMA, não foi isso? Teve. Você não sabe, eu tenho uma história de amor com a Fapema fantástica, né? Quando eu conto isso para minha filha, conto isso para outros amigos, eu me lembro que quando eu decidi, nós vamos trazer para o Maranhão o melhor mestrado, o melhor doutorado, nós fomos buscar exatamente aquela instituição que tinha o conceito CAPES. Nós fomos atrás da UFSCar, conversamos, e eles vieram para São Luís do Maranhão, começamos o convênio com eles, eles vieram dar aula aqui para a gente, e depois disseram assim, depois da aula teórica, vocês vão ter que ir para o laboratório.
Aí a grande pergunta é, como é que nós vamos nos manter em São Carlos, manter em Araraquara? E aí a gente disse assim, nós vamos agora atrás da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Maranhão. Eu me lembro que, na época, eu estava chefiando, né, uma diretoria lá no IFMA, que era chamada de DESU, que era a Diretoria de Ensino Superior, juntamente com a professora Maria Conceição Pinheiro Correia, que era também da pós-graduação. Olha, nós começamos a bater na porta, a gente começou a bater e a retrucar que precisávamos fortalecer a FAPEMA, que a FAPEMA, nós fizemos assim um pilotão, né? O reitor da UEMA, o pró-reitor de pesquisa da UEMA na época, e aí nós fizemos esse trabalho. O certo é que quando a FAPEMA, né, nós construímos o projeto, apresentamos para a FAPEMA, pronto, né, autorizou e deu para a gente as condições para que toda a nossa turma fosse para São Paulo. Nós éramos em torno de 14 professores. Aí eu me lembro que, na época, como eu estava chefiando, né, lá no IFMA, essa diretoria, e a professora Conceição estava na pós-graduação, nós dissemos assim, nós vamos ser as últimas que vamos, porque nós vamos implementar toda a bolsa de todas as pessoas que estão indo na frente. E quando eles começarem a receber, aí nós vamos nos desvincular dos nossos cargos, e nós vamos depois. E nós fizemos isso. Quando tudo já estava ok, FAPEMA já estava, né, financiando, né, dando apoio para os projetos que nós estávamos desenvolvendo, com um grupo de 15 professores que foram inicialmente, a FAPEMA, ora, nós tínhamos bolsas fantásticas. Eu me lembro que, na época, nós tínhamos quase que 100 bolsas só para o IFMA, da FAPEMA. Foi uma época muito boa, viu? E que teve muito trabalho. Nízia, a professora Conceição, o professor Antônio Augusto, o professor Tanaka, da UFMA, nós, assim, fizemos, assim, um cordão de 3 dobras tão forte que nós enfrentamos todos os desafios e conseguimos fazer com que a FAPEMA ressurgisse, que na época estava bem, né, acomodada, e aí foi um boom. Depois disso, a FAPEMA hoje é essa coisa maravilhosa que é no estado do Maranhão, que é esse órgão, esse organismo que tem dado todo o suporte para os pesquisadores, né? Meu Deus, hoje a gente não consegue nem fazer uma leitura, né? Eu não consigo hoje, do alcance que a FAPEMA tem na vida da ciência, principalmente no estado do Maranhão. Ainda mais agora, na condução do professor André, colega também, que é uma pessoa que pensa em ciência, eu acho que ele não dorme, ele pensa ciência, sonha ciência, acorda ciência, e tem trabalhado nesse sentido, né? Então, é realmente fantástico, eu tive apoio. Todos os meus colegas que foram, era assim, era religiosamente, não tínhamos atraso, gente, foi um tempo fantástico, foi esse tempo que a FAPEMA nos possibilitou estarmos em São Paulo, fazendo o trabalho que a gente fez, Professora Mísia, a produzindo o que a FAPEMA gente produziu. agradece a sua participação, né? E você pode fazer as suas considerações finais. Ai, gente, eu tenho tanto que dizer, principalmente a todas aquelas mulheres, né, que estão vivendo esse momento da maternidade, que estão ensaiando, né, passos significativos na ciência, né? Não desistam, às vezes, né, parece-me que tudo contribui para que a gente perca o foco, para que a gente perca o entusiasmo, perca o dinamismo que o momento requer, mas a ciência, principalmente nesses tempos em que nós estamos vivendo, como tem sido importante, né, o alcance e o realce que a ciência tem trazido à população, não só na academia. Antigamente só se falava em ciência na academia, né? Hoje se fala em ciência no botequim, hoje se fala em ciência em todas as ambiências, porque ela hoje tem hoje um respaldo, né, muito significativo. Esse respaldo só existe por conta das pessoas, das mulheres, dos homens, que estão liderando esse momento.
Então, é um momento significativo, um momento cheio de significado, né? Que nós, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos de metodologias, de técnicas, né, inovadoras, estamos aí nos desdobrando a darmos e fazermos o nosso melhor. Tá? E também a FAPEMA, que tem sido a grande incentivadora no estado do Maranhão, né, não só na ambiência da academia, da universidade, não. Hoje a FAPEMA está presente em larga escala, né, no ensino fundamental, incentivando, dando realmente motivações, significado para aquele menino que está lá estudando e que às vezes ele não tem muita noção porque estuda química, por que estuda física, e por aí vai. Então, é realmente o nosso papel nesse momento, ele não pode deixar de ter essa proeminência. Nós não podemos nos arrefecer diante desse momento. Né? Nós temos que nos colocarmos como pessoas, né, que realmente podem contribuir, podem mudar realidades. É isso que hoje eu penso que nós podemos fazer, mudar realidades. Tá? Então, é por aí que a gente começa e precisa caminhar, né? Nesse sentido que nós estamos Salamisa, nossa conversa pensando foi aqui muito hoje. boa, né? Mas infelizmente chegamos ao fim, né? O nosso muito obrigado. A professora Mísia Monteiro, do Departamento de Química do IFMA, Campus Monte Castelo, por ter aceito o nosso convite. E a FAPEMA está realizando um estudo sobre os efeitos da pandemia na pesquisa e na produção acadêmica de mulheres e mães do Maranhão. O questionário está disponível até o dia 23 de maio, certo? No nosso site, no domingo. O objetivo é fazer um levantamento sobre as implicações da pandemia da Covid-19 na pesquisa e na produção acadêmica de mestrandas, doutorandas, pós-doutorandas, pesquisadoras mulheres que atuam no Maranhão com um recorte especial para aquelas que são mães, que têm filhos, né? Você que está nos assistindo, se inscreve no nosso canal no YouTube, curta o nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Daqui a 15 dias, na quinta-feira, dia 3 de junho, estaremos de volta às 3 da tarde com uma nova entrevista. Fique ligado também em nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Acesse também a edição digital da revista Inovação no site da FAPEMA, fapema.br. Cientista.com, eu sou Cláudio Moraes. A produção é da jornalista Elisete Silva. Na técnica, o apoio é de Rubenilson Costa. A arte é de Mota Júnior. A coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Leidiane Ramos. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Professora, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade que a FAPEMA criou hoje à tarde para a gente conversar um pouco sobre esse grande desafio, que são mães, mulheres com significado na ciência, na pesquisa e na sua existência, na vida dos seus filhos, não só biológico, mas também de todos aqueles que têm a oportunidade, né, de conviverem e de viverem sonhos junto com a gente.